Motivos para o aluno não fazer a atividade adaptada. Primeiro motivo, falta acesso físico ou sensorial. Tá? O que isso quer dizer? Leandro, o que é esse tal de acesso físico ou acesso sensorial? Isso aqui é até meio óbvio, tá, gente? Mas a gente precisa falar. Às vezes o aluno ele não está conseguindo ver a atividade, tá? Por uma limitação visual, obviamente, e ele precisa de um outro formato de atividade que seja acessível para ele. Por exemplo, o aluno com baixa visão talvez precise de uma atividade ampliada ou com alto contraste. Só que nem sempre nem sempre uma atividade ampliada ou de alto contraste é prática. Né? Às vezes o aluno precisa ler uma grande quantidade de texto com a letra ampliada e isso não é prático. Né? Isso não é produtivo, não é rápido. Demora e ele gasta um tempo maior e acaba não acompanhando o conteúdo que ele precisava acompanhar dentro daquele tempo que ele tem, porque o formato da atividade não está adequado. Às vezes só ampliar o texto não é a solução para o que o aluno precisa alcançar naquele tempo proposto. Né? Então, o acesso físico ou o acesso sensorial ele pode ser dado de várias formas. Pensando numa solução de tecnologia assistiva, numa solução ampliada, numa solução em Libras, em Braille, ou seja lá a comunicação alternativa, ou usando uma tecnologia assistiva, por exemplo, um acionador, um tablet, um notebook adaptado, enfim, algum recurso físico, algum equipamento, algo que vai de alta ou baixa tecnologia, que vai proporcionar acesso ao aluno àquele conteúdo, àquela atividade, àquela brincadeira, àquela conversa que está sendo proposta ali, àquela aula, de modo que ele consiga, dentro das suas potencialidades, participar com autonomia e dentro do tempo proposto, de um tempo adequado. Né? Isso é importante frisar. Né? Não adianta só, não, ele vai conseguir porque eu ampliei o texto. Não. Ele vai conseguir ler aquilo tudo dentro de 5 minutos para responder a questão só porque ampliou o texto? Às vezes não é viável. Às vezes entregar um texto ampliado, eu só estou usando isso de exemplo, tá bom? Não estou falando que você não deve ampliar o texto, isso é só um exemplo, tá? Às vezes a solução proposta não é viável para o problema proposto. Né, dentro do tempo determinado da aula. E isso precisa ser levado em conta. Não é? Não, vamos aumentar o tempo do aluno. Tudo bem aumentar o tempo do aluno. Tudo bem. Só que essa é a melhor solução. Existe uma outra forma de entregar conteúdo para que o aluno consiga fazer no mesmo tempo que a maioria dos outros alunos conseguiria? Será que existe um outro recurso? E olha, eu vou te falar, existem muitos recursos que a gente pode entregar para aumentar a acessibilidade física e sensorial. Tá? Então quando a gente fala de falta de acesso, falta acesso físico, falta acesso sensorial. Isso é um dos motivos para o aluno não estar conseguindo fazer a atividade adaptada. Próximo motivo, excesso de complexidade. Falta clareza para o aluno entender o que está sendo proposto. Né? Parece que, às vezes, não é de maldade, mas existem perguntas, provas, testes, enunciados de questão que são excessivamente complexos de maneira desnecessária. Você já deve ter entendido, você deve entender o que eu estou falando. Isso acontece muito em concurso, né? Concurso, eles colocam uma pergunta de um jeito tão complicado que às vezes você até sabe a resposta, só que do jeito que foi perguntado você não consegue entender. Né? Quem já fez concurso aqui sabe do que eu estou falando. Você estuda para o concurso, sabe o que tem que fazer, aí chega lá, a pergunta está elaborada de um jeito tão complicado que precisa de uma interpretação tão sofisticada para entender a pergunta que você não consegue entender o que está acontecendo ali, não consegue resolver o assunto proposto, o tema proposto da atividade. Né? E às vezes dentro da escola, nas classes de anos iniciais, anos finais do fundamental, no ensino médio, até em cursos técnicos profissionalizantes, existe também esse problema do excesso de complexidade. Tornar as coisas claras, as coisas simples, intuitivas, é muito bacana, mas não é tão simples assim quanto parece. Não é? Complicar é muito fácil. Né? E o excesso de complexidade causa problemas numa atividade e o aluno acaba não conseguindo fazer. Né? Fazer com autonomia, fazer sem ajuda. E ele precisa pedir ajuda, ele se sente mal por não estar entendendo, e tudo isso causa uma série de problemas aí da autoestima dele, da autoconfiança, e atrapalha a aprendizagem dele de uma forma geral. Então o excesso de complexidade não é bom, a não ser que você queira desafiar um aluno. Né? Não, eu quero desafiar um aluno.
Eu quero propor uma charada, um problema de interpretação, algo desafiador, porque eu tenho um aluno com altas habilidades e ele precisa de algo que o estimule a pensar, que faça ele pensar fora da caixa, imaginar de outras formas de resolver o problema. Aí tudo bem, né? Se você quer estimular um aluno a ir além, coloca complexidade sim, se isso fizer sentido para o seu aluno. Mas se isso não faz sentido para o seu aluno, complicar não faz sentido para o seu aluno, não é a questão no momento, não é isso que ele precisa entender o conteúdo, então tenta tirar ao máximo a complexidade, tá? Terceiro motivo, o seu aluno não estar conseguindo fazer uma atividade adaptada, falta de pré-requisitos. O que são pré-requisitos, Leandro, para o meu aluno fazer uma atividade? Vou dar um exemplo, tá? Para um aluno ler uma atividade, ele precisa estar alfabetizado. Nossa, uau, né? Que exemplo bobo, mas é óbvio, não é? Para o aluno fazer uma conta, ele precisa entender o conceito de adição ou o conceito de quantidade, não é isso? Para o aluno aprender a ser alfabetizado, ele precisa de habilidades básicas de aprendiz, por exemplo. Habilidades que a gente chama de pré-acadêmicas. Para o aluno aprender algo, ele precisa ter aprendido coisas antes, né? O conhecimento que a gente vai construir com o aluno em sala de aula, ele precisa se conectar ao conhecimento prévio do aluno, né? A gente não consegue plantar uma ideia no nada. A gente planta isso em algo que já foi, que já cresceu antes, né? Em algum terreno que já tem outros conhecimentos também. E quando o aluno não tem esse pré-requisito, não dá para ensinar algo que está além do que ele já sabe hoje. Como assim? É o que eu estou falando sobre alfabetização, por exemplo. Eu não consigo alfabetizar um aluno que não consegue se comunicar de maneira funcional. Percebe como é que isso é grave? E isso acontece hoje nas escolas. Eu estou falando uma coisa que é óbvia para você, né? Mas em muitos lugares tentam alfabetizar crianças que não têm uma comunicação funcional estabelecida. Priorizam o ensino de uma forma sofisticada de comunicação, que é a escrita, a leitura e a escrita, só que a forma básica de comunicação ainda não foi criada, que é a comunicação funcional, que pode ser oral ou não. E não tem como isso dar certo. Da mesma forma como não tem como dar certo eu ensinar regra ortográfica, acentuação, uso da crase, para um aluno que não sabe ler e escrever. Percebe? Não faz sentido eu ensinar regras ortográficas para um aluno que não sabe ler e escrever. Por que ele precisa aprender onde colocar o acento se ele não consegue nem escrever o próprio nome? Não faz sentido, né? Então falta pré-requisito. Às vezes o aluno não consegue fazer atividade adaptada porque a atividade adaptada foi entregue para uma pessoa que não tem o pré-requisito necessário para fazer aquela atividade. E não tem como isso funcionar. Qual é a solução para esse caso? Adaptação curricular. Quarto principal motivo do seu aluno com deficiência não estar conseguindo fazer uma atividade adaptada. Falta do esquema de repetição. Falta do esquema de repetição. Quarto motivo. Como assim esquema de repetição, Leandro? Olha só. Toda atividade realizada sem sucesso pelo aluno, ela pode, na verdade eu diria que ela deve ser repetida. Como assim deve ser repetida? Então, imagina que você entrega uma atividade hoje para o aluno e ele não consegue fazer. Aí, na próxima vez que você tiver com esse aluno, você vai entregar outra atividade. E aí ele não consegue fazer mais ou menos, não consegue algumas coisas. Aí na próxima você vai entregar outra atividade. Aí na próxima você vai entregar outra. E ele consegue, não consegue, aí você vai entregar outra. Consegue mais ou menos, você vai entregar outra. E o aluno ele não consegue construir um aprendizado. Por quê? Porque toda hora chega um estímulo num formato diferente. Toda hora ele precisa aprender uma nova forma de fazer uma atividade, porque sempre chega uma atividade nova, diferente da anterior que ele fez, né? Isso é um problema. Qual é o problema? A falta do esquema de repetição. Se você entrega uma atividade hoje para o aluno, uma atividade adequada para ele, uma atividade, vamos verificar os motivos anteriores, uma atividade com acesso, que dá acesso físico e sensorial para o aluno, uma atividade com a complexidade adequada para a idade dele, para o nível de conhecimento dele, para a idade não, tá? A idade não importa aqui. Para o nível de conhecimento que ele tem. Na educação inclusiva, a idade não importa, não tem relevância. Por quê? Porque ou o aluno ele pode ter altas habilidades ou ele pode ter atraso no desenvolvimento. Ou seja, ele pode ter um conhecimento muito além do esperado para a idade dele, porque ele tem altas habilidades, então a idade não vai fazer muito sentido. Ou ele pode ter um conhecimento muito aquém
do esperado para a idade dele, ou seja, atraso no desenvolvimento. De uma forma ou de outra, a idade não vai fazer muito sentido. Estamos falando de pessoas com desenvolvimento atípico, né? Tanto para mais quanto para menos. Então, a idade aqui não faz muito sentido. Ou seja, excesso de complexidade, uma atividade, voltando para a nossa linha de raciocínio. Se eu tenho uma atividade com acesso físico e sensorial para o meu aluno, uma atividade com o nível de complexidade adequado para o desenvolvimento dele, ele já alcançou os pré-requisitos adequados, ou seja, é um objetivo educacional válido, alcançável e relevante para ele. Eu entrego uma atividade e ele não consegue fazer, eu posso repetir essa atividade. Por quê? Porque ele vai aprender com a repetição. A repetição vai ser uma nova oportunidade dele aprender aquela atividade. E quanto mais você repetir essa atividade, mais ele vai aprendendo a fazer a atividade até que uma hora ele vai conseguir acertar. Mas pode ser que mesmo repetindo várias vezes, ele não consiga, tá? E a gente vai cair no quinto motivo, falta do esquema de reforço. O que é reforço? O que é esse reforço? Não é reforço escolar não, tá? É reforço positivo de análise do comportamento aplicado. É muito usado para alunos com autismo. Por quê? A ciência da análise do comportamento já comprovou isso pra gente, que comportamentos que recebem reforço logo após eles serem realizados, eles têm maior probabilidade de serem repetidos, né? Quando eu faço um comportamento e recebo reforço, toda vez que eu faço esse comportamento e recebo reforço, aumenta muito a probabilidade de eu repetir esse comportamento. E às vezes o aluno ele não consegue fazer atividade, ele não quer fazer atividade justamente pela falta do reforço. E é interessante que muito pouco reforço é aplicado de maneira estratégia na escola. Alguns educadores aplicam, fazem elogios para o aluno sem estratégia, sem uma estratégia específica, sem algo definido, algo planejado, sem planejamento, né? Ora entrega um tipo de reforço, um brinquedo, um elogio, uma estrelinha no quadro, ora não entrega o tipo de reforço, ou não sabe, ou não entende se aquilo realmente é um reforço para o aluno. Às vezes você faz um esforço para elogiar ou para parabenizar, para colocar uma estrelinha, para dar uma medalha, e aquilo não motiva o aluno em nada, não é reforçador para ele. A gente precisa entender o que é reforço para o nosso aluno, tá? E entregar esse reforço para o aluno logo após uma tentativa ou um acerto, ou algo que a gente espera que ele faça para que ele aprenda, é muito importante. E na falta disso, isso atrapalha a atividade de ser realizada.